Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos a mais um pós-jogo aqui na Resenha TV. Dessa vez, um pouco diferente. A gente costuma fazer de clubes agora, né? Data FIFA, né? E tivemos esse jogo do Brasil. Brasil 5, Coreia do Sul 0. Foi lá na Coreia do Hexa. Sul e meu Vamos buscar o irmão. Hexa. Vamos buscar o Hexa. Vamos buscar o É, Hexa. não, tá até Confiante, na confiante. thumb. O Hexa já é cedo pra falar que o Brasil já é simplesmente a melhor seleção do mundo. Calma, calma, torcedores, Ah, calma. o Estevão vai ganhar a bola de ouro, não tem jeito. Não, calma. Mas Juro. brincadeiras à parte, gente, cara, muito bom ver a seleção jogar o que jogou, porque fazia muito tempo que a gente não via a seleção jogar desse jeito. Porque assim, temos que falar que, beleza, é a Coreia do Sul, pelo amor de Deus. O Brasil meteu 4 na Copa de 22, mas, pô, cara, também temos que lembrar que o Brasil, cara, vinha de um ciclo que, pô, perdeu pra Senegal, perdeu pra quem mais? Marrocos. Bolívia, Marrocos. Marrocos. O Tipo, fatídico gol do Rony. Caraca. Ai, então, me arrepio. ó, você pega vários resultados, tipo, a seleção, pô, empatou com Venezuela, pô, ganhou do Chile no sufoco, sabe. É uma seleção que passou por muitos problemas. Com a chegada do Ancelotti, as coisas melhoraram um pouco. Ainda é cedo pra falar, claro, porque desde que o Ancelotti chegou, a gente empatou com o Equador em 0-0, ganhamos do Paraguai, e temos 3-0 no Chile com gols de Estevão, Paquetá e Bruno Guimarães. E depois a gente perde para a Bolívia e agora essa vitória aí, que eu acho que agora o trabalho começa a desabrochar depois de um tempo. E Não, com cara, certeza. é muito legal ver isso. Primeiro, eu peço pro editor aqui deixar, temos que falar primeiro da escalação, né. E antes de mais nada, deixa eu apresentar aqui. Eu sou pedreiro, eu torço para o Vasco. Quem não conhece o canal, tá vindo de paraquedas, pô, se inscreve no canal, deixa o like e tudo mais. E eu vou comentar esse jogo junto do PH aqui. Eu comento alguns jogos do Vasco, o PH, flamenguista, comenta alguns jogos do Flamengo. Se apresenta aí. E aí, rapaziada, tudo bem? Aqui é o PH, né? Sou eu, né? O ídolo, talvez. Quem Mas, mais quem mais brincadeira. seria, né? Porra, Pô, bom, cara. Mas poderia ser falando o Paulo sério. Henrique. Poderia ser. Poderia ser o Paulo Henrique. Que eu, acho que o melhor PH sou eu, mas tudo bem. De Brincadeiras fato. à parte. Eu gostei muito do jogo. Foi uma questão que eu fiquei analisando bastante. Todas as nuances, assim. Nossa, tá falando até bonito, assim, para fingir que eu entendo alguma coisa. Mas analisando, assim, as métricas, as coisas, cara, teve muita movimentação, né? Teve as posições médias do Brasil foram se aproximando, assim, foram trocando, teve muita troca. Eu gostei da suposta falta de referência. Suposta não, foi a falta de referência no ataque, mas Que permitiu como que foi uma. todo mundo jogasse, né? Isso. Como foi uma falta de referência, aparecia do nada o Rodrigo, aí o Estevão, aí depois o Matheus, aí depois que o Matheus ficou de 10. Se a gente for analisar, o Matheus ficou de 10. E Depois apareceu o antes de Vini. mais nada, deixa eu Sim. só falar uma coisa que é importante pra gente repassar a escalação, até pra gente falar isso que você falou, porque, ó, o Brasil veio a campo, o PH destacou essa falta de uma referência, e, ó, na escalação a gente veio a campo com Bento no gol, Vitinho na lateral direita, né, porque o Wesley e o Wanderson lesionaram e foi convocado o Vitinho e o Paulo Henrique. Na zaga, Éder Militão e Gabriel Magalhães, o Marquinhos tá lesionado, né. Douglas Santos na lateral esquerda, que tenho comentários a fazer a respeito. De capitão, Casemiro retornando, né? Bruno Guimarães. E aí, variando posições, teve Estevão, Matheus Cunha, Rodrigo e Vini Júnior. E aí, aproveitando, né, que a gente falou isso, queria comentar muito disso, né? Que teve mudança de posição, mudança de. Qual o nome? Teve mudança de posição o tempo todo, teve. É, um Variações ataque com táticas. muitas variações táticas, exatamente. E dando a deixa aí pra você aprofundar o que você estava falando, queria até te perguntar isso, tipo assim, o que que tu acha da seleção agora que, tipo assim, parece que encontraram um modelo pra liberar jogadores talentosos, que a gente um problema que falam na seleção há muito tempo é esse: "Cara, tem muito ponta". Ó, só nos últimos anos a gente tinha
Tem, né, no caso. Tem Martinelli, Rodrigo, Rafinha, Vini Júnior, temos, Luiz Henrique também, que é convocado, até hoje. Tipo assim, temos muitos pontas e poucos centroavantes, assim, de referência, não tem tipo o Endrick vindo. A gente tem o João Pedro, Matheus Cunha. Tu acha que essa foi a melhor solução para o Brasil? Acredito sim, porque claro que tem muitos testes, porque o Ancelotti é um treinador muito experiente, mas a questão de tudo que talvez a maior talvez desvantagem da seleção, que eu acredito, é o meio campo, sabe? Pô, meio campo, talvez seja aquele meio campo que, pô, eu não tenho nada a falar do ataque, o ataque, pô, dispensa comentários. O meio-campo já é uma incógnita para mim. Então, 4-2-4, com essas variações de não ter não necessariamente um 9, aí acaba que o Matheus Cunha recua, um JP, até o Paquetá com falso 9 também, que pode ter um melhor complemento ali possível no quarto homem, assim, no ataque. Entendeu? Então, tipo assim, cara, eu gostei muito das ações do jogo, tipo, porque não dá, tipo, o Matheus Cunha não é 9. Talvez alguns treinadores, né, alguns treinadores que passaram pela seleção, o Dorival, o Diniz, acho que o Diniz, não sei se o Matheus Cunha foi com o Diniz, eu acho que foi, mas Tite, cara, existem jogadores, principalmente no Brasil, o Brasil tem muito jogador assim, na seleção no caso, muito jogador que não é 9-9, não é um 9 imóvel no caso, né, eu chamo de imóvel, não é um 9 fixo, é um 9 bastante móvel, que aí varia no ataque, aí vai pelas pontas, entendeu? Então, tipo assim, eu queria, pelo menos, que, assim, minha opinião, algum momento, já que tava 5-0, que o Brasil tentasse um 3-4-3 ou 3-5-2, entendeu? Pra, tipo, pra variar, porque igualzinho 2002 foi essa variação. Então, eu gostei muito do jogo, claro que deixa bem claro, porque às vezes o pessoal fala, mas Coreia do Sul. Mas mesmo assim, rapaziada, Coreia do Sul é mesmo assim. Não adianta ficar assim, porque o Brasil vai jogar contra quem? A Argentina vai jogar contra a Venezuela e outras seleções. Cara, as seleções vão jogar aqui, vão jogar com países não tão relevantes, porque a grande maioria dos europeus estão na Liga das Nações, nas eliminatórias. Então não vai. A gente vai pegar Venezuela hoje 9 horas e Porto Rico. Então, pô, não vai. O Brasil possui um talento bruto, né? E claro que isso foi uma questão de variação de assunto para complementar isso. Cara, Vinícius Júnior, Rodrigo e Estevão. Mano, Sendo que, tipo, se o você Estevão ter esses tem que três. ser titular, a gente vai Pode até falar. comentar, e tipo, só como é que você tá com o Estevão titular, tendo o Rodrigo, o Vini muito ponta, tipo, quando você faz essa variação, que nem você falou, fazendo essa variação, justamente para você conseguir fazer essas variações táticas para os pontas, né, serem liberados. E, por exemplo, porque o Rodrigo não joga só na ponta, ele joga no meio, joga na ponta esquerda, joga até de falso 9 às vezes. Inclusive, pra mim, eu acho o Rodrigo muito melhor como meia. Eu só acho que falta ele descobrir isso, mas pra mim, ele como meia é muito, É igual muito é igual melhor. eu estava Assim como o falando do Rafinha. Ryan esses dias no pós-jogo do Vasco, que eu estava falando: "Cara, o dia que contarem para o Ryan que se ele virar ponta, ele vai ser só mais um, mas se ele virar centroavante, ele pode, sei lá, disputar a vaga em seleção", ele foca em ser centroavante. Pô, exatamente. E a seleção falta, assim, claro, a gente vendo esses jogos, essa variação do Ancelotti talvez não careça tanto, mas um 9 num jogo truncado que talvez essas variações não funcionem, vai faltar, tem que ter um 9 ali pra, cara, vão achar uma bola e pá, pá, porrada, pum, gol. Tem que achar. Tipo, Sim. vamos torcer, que ainda falta que 8 meses é para em a junho, que Copa. a Copa passa, 8 meses, 8 meses. 8 meses pode acontecer um milagre aí, aparecer um cara aí, pô, destruindo um campeonato e vai pra Copa. Sim, Sabe, como aconteceu com Pedro em 2022. Pedro em 2022, Pedro em 2021 era reserva. exato. Pedro em 2022, pá, pum, começou a E destruir eu e foi pra queria Copa. aproveitar para a Então, gente falar dos gols, né, vamos falar aqui dos gols, para a gente fazer uma análise. Só para constar, hoje não tem tier list por um único motivo: não consegui arrumar foto dos caras, tipo, com camisa seleção bonitinho. não, é É difícil, difícil, porque então a gente não faz. o site da CBF é todo coisado e também.
pô, o Ancelotti também não ajuda a gente, convoca a gente diferente toda hora. É. Aí a gente vai ter que ter um acervo de, de É, e 200 eu fotos e de eu jogador assim, particularmente tá achei que ligado? ia ficar feio, mas enfim, é isso. Aí a gente vai falar o nosso GOAT no final da análise, mas, tipo, se a gente pega, ó, o editor vai até estar passando, ó, a jogada começa no Rodrigo, né, o Rodrigo, ele toca no Bruno Guimarães, recua e, cara, o Bruno Guimarães tem um baita de um passe, ele tem uma baita de uma leitura de jogo num buracaço ali que a Coreia do Sul deixa. E o Estevão, pô, talentoso ali, pra ele é fundo do gol, é rede. E que Pra momento. mim é maravilhoso, cara. Pra mim é maravilhoso Porque são porque dinâmicas diferentes. sim, e além de dinâmica diferente, você falou sobre a Coreia do Sul, e é bom ter esse teste com as seleções que vão ceder esse espaço, porque, gente, todo respeito, vai ser o quê? 64 seleções? Deixa eu ver, Porra, acho que é isso. a possibilidade do Brasil pegar uma seleção com todíssimo respeito, porque é o Brasil, né? Uma seleção furreca, porra, que vai abrir esse espaço é grande. Tem que ter esses grandes Serão testes pra, 40 tipo, se pensar, serão cara, 48 né? seleções. 48, acho que 64 é só em 2030. É, É uma parada assim. das 48, Enfim, 20 já estão confirmadas. tem isso. Então, a possibilidade do Brasil pegar uma seleção meio furreca e conseguir se impor, porque a questão do Brasil, pra mim, é sempre se impor. O Brasil não pode se acovardar como se acovardava com o Dorival. Com o Tite também fazia isso, se acovardava totalmente contra times, por exemplo, a gente passava maior sufoco contra time mais fraco, porque o Tite ele tinha um esquema que se você tacasse 11 na defesa, o Tite não ia conseguir furar de jeito nenhum. Calma, não entendi. Você tá falando da seleção brasileira ou do Flamengo 2024? Não, os 2 era a mesma coisa. Literalmente, a eliminação do Flamengo, se não me engano foi para o Penharol ano passado, a eliminação do Flamengo para o Penharol, pra mim repetiu o mesmo roteiro de Brasil e Croácia. O Brasil ficou o jogo inteiro martelando, 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 não conseguia fazer nada. Teve uma outra defesaça do goleiro, mas o Brasil não conseguia machucar a Croácia, pô. E aí teve esse gol que, pô, gol bonito, cara, bonito de se ver. E depois você pensa: "Ah, agora é protocolar, pô, 12 minutos de jogo, o jogo estava morno, pá". Só que aí, meu irmão, aí tem o 2-0, né, que aí o o Vini ele chega lá na linha de fundo, ele tenta tocar para o Rodrigo que faz o corta-luz, Casemiro pega na bola, toca para o Rodrigo que cara, que ginga fantástica e que golaço Não, foi coletivo. maravilhoso. Isso daí, ó, Esse gol. o trio que já esteve junto no Real Madrid, vale lembrar. Volta Casemiro, por favor. Mas enfim, desculpa, o madridista aqui, pô, tá tudo Porque aberto e a deixa eu do ia Real. falar, tipo, olha essas dinâmicas diferentes, tipo, o Brasil, ele usou e abusou do meio de campo. Tanto que no final da partida, todo mundo do meio pra frente estava com nota acima de 7,5, eu acho, no SofaScore. Tava, e não, e tava, e foi uma coisa maravilhosa que você percebe que nos primeiros 5 minutos de segundo tempo foi, cara, foi assim, eu tinha a impressão que, claro, isso talvez seja uma coisa meio chovendo molhado, mas se o Brasil fizesse uma forcinha a mais ali, era 5, 6, 7. Porque, caraca, irmãozinho, os defensores ali também, mas, pô, o Kim Min-jae que era do Bayern, tá? No terceiro foi falha do zagueiro do Bayern, né? O É, que pessoal vou fala, até não, mostrar aqui, ó. cara, eu Olha esse terceiro gol, cara. Ó, o editor vai estar atacando aí, tipo, veja bem, ó. O O Kim Min-jae faz uma lambança que, tipo, era simples, era só ele deu uma de Andrés, né, tipo, era só ele tocar simples e ele quis girar. E aí o Estevão pega a deu um bola, giro, gol, claro. cara. E tá com confiança, né? Porque depois meteu um gol no Liverpool também, então, pô, o cara tá com. Tem que ele sente, cara. Tem Uhum. que aproveitar isso. E Explorar bastante. depois disso abriu a porteira, porque aí depois, 2 minutos depois já tem outro gol de novo, que é o do Rodrigo, que novamente a Coreia do Sul erra um passe, só que é lá para o meio, aí é o Casemiro que recupera, né, deixa eu ver. Isso, É o É o Casé que eu. Cazé, Cazé TV? É o Casé TV. Aí ele toca no Vini, que olha que curioso, nesse lance o Vini tá centralizado, e ele toca pra esquerda para o Rodrigo, tipo, olha como o Vini O alterna de Vinícius com posições. liberdade pra jogar é uma coisa maravilhosa, cara. Foi Pô, justamente assim que ele conseguiu a melhor temporada dele pelo Real Madrid, né.
Porque ele E tá caminhando, tá? Mas não, a gente não pode omitir isso, não. Tá caminhando aí. 11 gols de assistências em 9 jogos, tá calma, caminhando. Ano de calma, Copa aí, Virgínio, vambora. calma. A Virgínia aí, ó. Virgínio Júnior. É, filhão. Mas é isso, cara. Tipo, cara, em 4 minutos assim, tempo, Já tava foi meio quatro a que, zero. pô, tava 4-0, dava a impressão que, Brasil, vamos jogar aqui. Porque, pô, que vai fazer o quê, cara? Tipo, acho que até o treinador da Coreia do Sul tava tão coisado que até tirou o som, assim, depois. Tirou o som no meio do jogo, assim. Sim, cara. Falou assim, acabou, né? É, e inclusive, é até curioso, porque a gente falou dessas variações táticas e o Rodrigo jogando na esquerda foi muito bem. E eu acho que o Ancelotti tem que manter essa escalação, acho muito legal essa descida, porque não é um 4-2-4 que o Diniz faz quando tá perdendo o jogo. Não é um 4-2-4 que o Ramon Menezes fazia, que o Dorival adorava fazer, porque com todo respeito o Dorival fazia um 4-2-4, não era um 4-3-3. Aquilo ali era uma idiotice sem O tamanho. Dorival foi bizarro, Ele foi cara. Ai, burro. até arrepio. Até Pô, é arrepio. curioso, porque depois, em um contra-ataque, o Vinícius faz um gol, né, porque a Coreia tá atacando, e aí o Matheus Cunha, ele dá um passe, ali não foi chutão, foi passe mesmo, viu o Vini, deu o passe e o Vini, bicho, quando você dá um técnico bom e um esquema que favorece ele, o Vini vai brilhar, cara. O Vini hoje foi muito Mas bem. o Ancelotti, cara, o Ancelotti trata o talento dele como protagonismo que se deve. Não adianta. Não, aí você fala do Diniz, do Tite, que o Diniz e o Tite, cara, a diferença, tipo assim, claro, tem a diferença óbvia histórica, mas acho que a diferença até de personalidade, de estilo, assim, de jogo, cara, o Diniz e o Tite, né, e o Dorival também, porque eu procuro esquecer um pouquinho do Dorival, né, por conta, enfim. Mas, cara, não dá. Eles queriam priorizar sempre o técnico. Porque o Diniz, a tática do Diniz, a tática do Diniz, com todo respeito, tá fazendo um ótimo trabalho no Vasco pra mim, mas isso aí tô falando da seleção. O Diniz tinha uma coisa de não, tem que ter meu estilo de jogo, tem que ter meu estilo de jogo. O Dorival também, o Tite também. Pô, pelo amor de Deus, contra a Colômbia, cara. Sendo que o que O faz o Vinícius. Brasil ser Brasil, tanto que tem até um vídeo especial que a gente tá pra lançar aí na Resenha TV, que enfim, vocês vão descobrir daqui uns dias, que fala muito disso, cara. Que, tipo assim, o futebol brasileiro surgiu como? Do talento. Tipo assim, o os times que, pô, o Flamengo meteu 3-0 no Liverpool, mostrando talento, focando no talento do Zico, focando no talento desses caras. Assim como o Brasil ganhou 5 copas, não é só no talento, não vamos dizer que não tem tática, mas tipo, a tática não pode ser superior ao talento. Nós temos que fazer uma tática que valorize o talento para o talento não se perder. Não é você fazer igual, por exemplo, você vê o Haaland virar simplesmente um finalizador. O Haaland era muito mais que isso no Borussia, por exemplo. Não dá pra você Muito não dá mais. para você botar o jogador na caixinha. Tem que deixar o cara livre, tem que dar liberdade pra jogar. O futebol, ele é muito mais do que só o jogo. O futebol é uma expressão cultural do Brasil, cara. E a expressão do Brasil como povo, o Brasil é isso, o Brasil é irreverente, o Brasil é um povo que sempre busca jogo a todo momento. Essa é a nossa cultura. E para você ver, precisou ir um técnico estrangeiro para entender isso. Um italiano entende mais o que é ser Brasil do que o Fernando Diniz e o Dorival Júnior, tá bom? Mas esse é o problema. Aí a gente, tipo assim, a gente no caso, no geral, que eu falo, as pessoas grandes do futebol, para não citar o nome que eu já citei na live, quem gosta de falar essas coisas, é, cara, não, porque o técnico, a gente ganhou 5 Copas sem técnico brasileiro, sem técnico brasileiro, sem técnico europeu, sim, mas a gente não ganha a Copa há 23 anos, 24 vai se fazer na Copa de 26, 24 anos sem Copa. Aí vai.
Ah, não. Aí 28, aí 32, 36, 40. Aí vai chegando. Aí vai chegando a Argentina, aí vai chegando uma França, aí vai chegando uma Espanha, aí vai chegando. Vai ficar para trás, cara? Às vezes é bom a gente ter um pouquinho de humildade de reconhecer. Cara, a escola brasileira atual de treinador, eu não vejo quase nenhum, para não falar nenhum, porque eu também não quero falar quem que eu vejo, porque eu vou ser um pouquinho clubista. Mas a escola brasileira, tirando só, talvez um Felipe Luiz. Ah, mas tem vários técnicos novos que você vê que priorizam mais talento, por exemplo. Claro, não estou falando que ele é nível seleção, pelo amor de Deus, mas vou dar um exemplo de um técnico muito jovem que dá pra ver que prioriza talento. O Rafael Paiva no Vasco ano passado, ele chegou lá, ele priorizou o talento dos moleques da base. Tipo, obviamente ele não é nível seleção, tá? Só pra constar pra ninguém fazer uma distorção cognitiva aqui. O que eu digo é que ele chegou, viu o time fudido, pensou: "Cara, eu tenho que fazer esse time jogar. Como é que eu vou fazer esse time jogar? Prioriza talento". Só que aí chegou um ponto que ele não priorizava mais o talento, porque ele tinha Coutinho e Payet e não botava os 2 pra jogar, mas enfim. De qualquer forma o Ancelotti Essa é uma coisa maravilhosa de lento. Deve ser um time tão lento, meu ah, Deus. Mas fala, não, ia ser um time muito lento. Se o Payet estivesse afim, o Payet poderia até jogar, mas isso aí é assunto pra outro dia. E enfim, eu fala, particularmente o que eu vi da seleção hoje foi fantástico. Eu gostei muito, foi uma dinâmica fantástica e agora, ó, agora a gente vai ter um jogo casca grossa, que é um jogo contra o Japão, porque vão falar: "Ah, o Japão é fraco". O Japão é mais fraco que o Brasil, mas ó, o Japão não é cachorro morto também não. Muita gente então, para fala mim, o isso. Japão. Diga. Perdão, para mim, o Japão com o Marrocos são as duas seleções ali fora da Europa, fora do eixo ali, que podem dar uma surpreendida legal. Sim, O Japão e porque Marrocos. se você pega o Japão, por exemplo, eh eles têm o Endo, que tá no Liverpool, né, o próprio Kubo, que tá no qual o nome do time? Tá na Real Sociedade, tipo, tem uns cara ali de uns times médios da Europa que são bons. O Kubo, ele é o destaque da Real Sociedade. Ele joga muito pela Real Sociedade. Saudade no O Real. Cam Saudade não, né? Porque quase mal jogou, mas. o Kamada, ele joga no Crystal Palace, são jogadores que estão em ligas importantes. Minamino. Exato. Minamino jogou no Liverpool. Exato, Eu lembro do não Minamino. é qualquer merda ali também não. Tem jogadores interessantes. Obviamente o Brasil a obrigação do Brasil é ganhar do Japão, mas o que eu tô falando é que o Brasil também não pode ir de salto alto. Tem que ir tranquilo, porque é aquilo, são etapas. Para uma preparação, para um ciclo de Copa, você tem que chegar e não queimar etapas. Você tem que olhar: "Ok, nós temos essa seleção aqui, a nossa seleção, como é que nós vamos fazer? Nós vamos começar com esse amistoso e vamos afunilando, afunilando. Começamos aqui com Coreia do Sul, depois vamos para o Japão. Ano que vem, quem sabe a gente pega uma seleção europeia que estão vendo aí de amistoso, né?". Isso, se eu não me engano, vai ser com. Acho que a França, se eu não me Estão engano. estão negociando. Já acertou amistoso contra Senegal e Tunísia em novembro na Europa, que aí, Senegal é uma seleção que, assim, a gente já tinha tomado um sacode, né, em 2023, então é importante ganhar de Senegal, né. Outra coisa. E o Japão, que hoje. Cara, ó, o Senegal hoje fez 5-0. Ah, claro, Sudão do Sul, mas. E tá invicta nas eliminatórias, tá? Da Copa do Mundo. Tá invicto. O Senegal tá com 6 vitórias e 3 empates. E 3 gols sofridos só. Claro, seleções bem abaixo, mas mesmo assim. E o invicto. Invicto. Não deixa de estar E invicto. empolga muito ver a seleção evoluindo, cara. Me empolga muito, porque foi um ciclo muito zoneado. Mas, independente da gente ganhar a Copa ou não, tipo assim, é muito importante, porque vai ser isso que vai garantir que, por exemplo, a gente vai ter um planejamento de fato, independente de ganhar ou não ganhar a Copa. Cara, a gente precisa manter um planejamento. É muito importante você planejar uma Copa, porque tentam pegar de exemplo: "Ah, mas em 2002 o ciclo foi zoneado e deu em nada". Estamos em 2025, gente. Hoje em dia, organização ganha campeonato. Hoje em dia, não basta o clube ser grande,
se ele não está organizado. Hoje em dia não basta a seleção ser grande se ela não está organizada. E é a mesma coisa. Eu vejo isso. Eu acho muito bom ver a seleção jogar desse jeito e não é empolgação, não, ainda temos seleções muito à frente da gente, como a Espanha, que está muito à frente. Ainda vamos fazer um vídeo a respeito disso, de o que nos espera na Copa do Mundo. Mas de qualquer jeito, é bom saber que o Brasil ainda sabe jogar futebol. Como a Globo postou hoje numa matéria que eu não poderia deixar de dizer: extra, extra, o Brasil ainda sabe jogar futebol. Ah, ainda sabemos, graças a Deus, E, cara. Dá até enfim, um alívio. queria terminar aqui elegendo o nosso GOAT da partida. Pra você, quem foi o GOAT? Pra mim teve tantos. Pra mim teve tanto que eu acho que foi difícil, hein, cara. Ó, o Rodrigo jogou muito, muito bem. O Cunha, mesmo não sendo muito ativo de participação em gol, para mim, muito bem também, né, nas funções. Porque se for na tática, todo mundo é gol. Mas tivemos um cara ali que, pô, todo respeito, não dá para eu ignorar, que foi o Estevão, Uhum. né? E uma menção, pô, honrosa ali. Para mim, pô, o Estevão com uma leve diferença assim de atuação com o Vini, cara. Vini e Estevão ali pode dividir o tópico de gols. Pra mim Pra mim o quarteto já tá aqui pra dividir o tópico de gols. Mas pra eleger um, Estevão. Pra mim também é Estevão. Então, taca aí, editor, nosso GOAT foi o Estevão. Grande Estevão, esse cara. E olha que eu já fui bastante crítico a respeito do Estevão, mas de verdade, jogou muito. Não tenho vergonha aqui de reconhecer quando eu erro. Então, muito prazeroso estar errado, sabia? Estevão tem 31 gols e 16 assistências, tá? Em 100 partidas Perfeito. na E carreira. enfim, família, muito bom fazer esse pós-jogo. Espero que vocês estejam bem. Caso você tenha gostado, deixe seu like, deixe seu comentário e tudo mais. E vamos por mais. Caso você tenha gostado desse conteúdo de pós-jogo, é, acompanha também. Temos vários outros vídeos sobre pós-jogo de Vasco, de Flamengo. No último pós-jogo do Vasco, eu até fui em São Januário e tudo, tem um pouco lá mostrando, enfim. Muito obrigado a quem assistiu. Um abraço e dá-lhe resenha.